Bendito seja o nosso Deus, igreja, glorificado e exaltado seja o nosso Deus, o Rei Jesus, a quem adoramos, a quem cultuamos nesta noite. Somente a Ele daremos honra, glória, louvor, majestade, e somente a Ele prestaremos culto. Essa noite é com alegria que nós cumprimentamos os que nos visitam. Sejam bem-vindos nossos visitantes. É uma honra também cumprimentar os nossos amados internautas que interagem conosco nessa noite. Sintam-se bem à vontade em nosso meio. Amados do Senhor, mais um culto de doutrina, mais uma atenção que se desdobra, que será voltada pelos irmãos para a palavra, e na palavra, e com certeza nós estamos aqui aptos e prontos para ouvir essa palavra. Antes de nós abrirmos as escrituras, abrirmos os textos, eu quero estabelecer aqui umas passagens rápidas para que nós entendamos algo que você já conhece, que você já sabe. E essas leituras rápidas, introdutórias, tratam de ordem, uma organização, uma espécie de visão. Então, rapidamente, antes de lermos o texto da doutrina e entrarmos na palavra, apenas ouça essas introduções. Nos Salmos 148, 6, meia dúzia, diz assim: e os estabeleceu para todo o sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará, referindo-se a todas as estrelas, a todos os astros, e nos versículos acima do Salmo 148, ele fala de anjos, de milícias celestiais. Então, e os estabeleceu para todo o sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Segunda, rapidamente, em 1 Coríntios 14, 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Sempre Deus norteando uma ordem a ser seguida pela igreja. Colossenses 2,5 diz assim: embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então são três textos que tratam de ordem. Deus ordena todo o firmamento, ordenou todo o firmamento, ordenou as suas criaturas celestiais em hierarquias de ordens, e isso será para todo sempre, eternamente, porque a boca do Senhor o disse. Então ele fala, tudo seja porém feito com decência e ordem. E em Colossenses 2,5, já lido, embora ausente, disse Paulo, quanto ao corpo, presente fisicamente, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, nós sempre vamos ter a conduzir a igreja um Deus de ordem, um Deus de visão, um Deus preocupado com a sua igreja para que ela ande em ordem, estabelecidamente em ordem. Muito bem, então o texto, nessa noite, começando a nossa doutrina, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Então nós vamos ler com atenção, 12 de 1 aos Coríntios, versículos de 1 a 7. Atente bem, meus queridos. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Segure aí e não desmarque, dobre, coloque aí um marcador e vamos aqui atentar para essa introdução. Então, amados, o Senhor começa, e a partir do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, ele quer chamar a atenção da igreja para que a igreja não ignore. Essa palavra ignorar significa não saber. A palavra ignorante não é uma ofensa. Disse de quem desconhece um certo assunto. Então, o apóstolo começa a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, aqui o Espírito Santo na vida do Paulo, ou de Paulo, está advertindo a igreja para que ela não ignore, para que ela não deixe de dominar esse assunto, que são os dons espirituais. Então, o Espírito Santo aí dá à igreja a visão de que ele é um Deus de decência e ordem, que ele vai estabelecer no seu corpo ordenações, realizações que devem ser entendidas, para que não haja desordem, para que não haja indecência, para que não haja confusão. Então ele diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 2. Sabeis que outrora, no passado, quando vocês eram idólatras, gentios, vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos, segundo vocês eram guiados e dirigidos. Então, quando na nossa ignorância espiritual, quando do nosso passado, outrora, quando não conhecíamos a Deus, o Espírito Santo na vida de Paulo nos adverte, nos dá uma noção de que nós éramos ignorantes. E por nossas paixões carnais e humanas, nós nos deixávamos conduzir a ídolos mudos, a ídolos que não falam, que não falavam, que não têm vida em si mesmos, a ídolos que são falsos deuses. Então Paulo diz assim, irmãos, igreja, você, Afrânio, você, igreja, na face da terra, não pode viver como outrora, na ignorância da carne, deixando-se conduzir pelos instintos das obras da carne, a seguir ídolos mudos, a seguir a ignorância da vossa visão carnal. Então, quando vocês eram idólatras, vocês vos deixavam conduzir por paixões carnais aos ídolos que não falam, que não têm vida em si mesmo. Então, é esse o versículo 2, salientando que nós não somos mais carnais, que nós não temos motivo para ignorar os propósitos de Deus, quanto aos dons espirituais. Amém, amados? Muito bem. Então, atentem bem para isso. Versículo 3. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, no verso 3, o Espírito Santo começa a orientar e a dizer que ninguém, movido pelo Espírito Santo, vai dizer Jesus seja maldito. Jamais, jamais. E ninguém pode afirmar Senhor, olha a palavra Senhor na frente, Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. O que Paulo, o que o Espírito Santo quer notificar no versículo 3, é que em Jesus e em Jesus não há maldição. É que em Jesus e no Senhor não há nada que Ele dê para nós que não nos sirva. Tudo Ele colocou para o bem-estar da igreja, para o bem-estar do corpo. Então há muitos espíritos, irmão, com E minúsculo, que estão pronunciando por aí
maldições contra a própria palavra. Como se Deus desse lixo, como se Deus desse para a igreja coisas imprestáveis, e até ofendendo o Senhor, chamando-o de anátema. Mas ele diz, por um outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, o seu senhorio, a sua propriedade sobre nós, quando pronunciamos isso, não da boca para fora, nós queremos dizer que Ele é o nosso Deus, nosso Criador, e a Ele nós devemos a nossa vida, e perdemos o domínio de nossas vidas para dar a Ele que tem sobre nós senhorio, e a Ele adoraremos. Amém, amados? Muito bem. Então no versículo 4, ele diz, ora, os dons são diversos, variados, mas o Espírito com E maiúsculo é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade também nas realizações, esse também é meu. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É o mesmo Deus que opera aqui os dons, é o mesmo Deus que opera a diversidade nos serviços, e é o mesmo Deus que opera as realizações. Estão nos versículos anteriores. Então, repito 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 7. Isso é interessante e importante. 7. A manifestação do Espírito é dada, é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Visando a um fim proveitoso. Segura aí deixe que nós vamos depois passar outros momentos na palavra. Queridos, então todos esses dons espirituais, toda essa diversidade de serviços, de realizações, todas essas atividades do Espírito Santo, essas atividades são dadas, olha que coisa linda, essa manifestação do Espírito de Deus é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então Deus não dá nada para prejudicar o seu corpo, Ele é a cabeça. A sua mentalidade, a sua palavra está sobre nós. E nós somos o corpo. E Ele não daria nada a esse corpo que fizesse mal a esse corpo. Mas sim visando a um fim proveitoso. Agora vamos lá. O que é um fim proveitoso? Ao próprio Espírito Santo de Deus. Atente bem, eu peço que a nossa amada ministra Jamile, está conosco? Tá. Nos lesse Apocalipse 19:10. E possamos acompanhá-la na leitura de Apocalipse 19:10. Prostrei-me ante os seus pés para o adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Obrigado, Jamile. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu, servo junto contigo, teu e de teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Irmão, aqui está uma régua, um cânon de medir. Você quer saber o que é um fim proveitoso? Se em toda a mensagem, se em todo o discernimento, a palavra vem para testemunho de Jesus, para a honra e glória de Jesus, para que ele seja glorificado. Então, esse mesmo Jesus quer ter o senhorio sobre nossas vidas. E ele está falando que o Espírito Santo, ele nos dá a sua manifestação visando um fim proveitoso.
Lá na leitura da Jamile que eu repeti, reparem que lá no finalzinho, na parte C, pois o testemunho de Jesus é o Espírito com E minúsculo da profecia. O Espírito, o conteúdo, o Espírito, a vida, o Espírito, a essência. O testemunho de Jesus, queridos, é o Espírito da palavra de Deus, é a essência. Então todos esses dons, serviços e realizações, se eles não visarem a glória desse nome, o testemunho desse nome, eles podem ser usados erroneamente. Eles podem ser usados em detrimento do corpo. E nós falávamos recentemente, alguns vão de lembrar-se, na visão de um corpo. Aí você poderia colocar aqui qualquer membro da igreja, qualquer pessoa aqui, para nós darmos uma visão de corpo. A Bíblia diz que nós somos membros um do meu dedo mindinho, ele não está aparecendo, mas se ele for cortado, se ele sofrer um acidente, prejudicará a minha locomoção, a do meu corpo. Se o meu dedo midinho, entendam a linguagem que vai já ser colocada na palavra, ficar inflamado, inchar-se, todo o meu corpo sofrerá junto com ele. Sofrerá junto com ele. Vai tomar injeção, comprimidos, e o corpo todo vai ser sacrificado com ele. Se o meu pâncreas inflamar, pancreatite, todo o meu organismo vai sofrer consequências. O meu músculo, o meu glúteo, quando já não tiver mais onde dar injeção, esse corpo todo, os seus membros vão sofrer juntos. Hepatite, inflamação da célula hepática, do fígado, todo o corpo vai sofrer alguma coisa. Existe uma palavra na Bíblia chamada fermento, que leveda toda a massa. Irmão, o que eu quero? O que o Espírito Santo nos quer dizer? Que qualquer soberba é inflamação. Que qualquer orgulho fora do testemunho para a glória de Jesus, inflama uma parte do corpo, fere uma parte do corpo. E é isso que o Senhor quer nos dizer nessa noite, que o Senhor Deus, Ele vê o seu corpo, a sua igreja, como um organismo vivo, onde todos eles são importantes, e nenhum deve se exaltar sobre o outro, sobre pena de comprometer todo o corpo. Até aí tudo bem? Amém? Mas vamos lá. Fim proveitoso, queridos, prestem bem atenção. Visando um fim proveitoso, a manifestação, versículo 7, do Espírito, com E maiúsculo, é concedida a cada um visando um fim proveitoso para a igreja, que será também para a honra e glória do Senhor. A igreja dele é a menina de seus olhos, coluna e baluarte da verdade, é o seu amor, é a sua verdade na terra. Então ele ama essa igreja. E ele diz que o fim proveitoso é a glória do nome dele. Então, se em Apocalipse 19:10 a Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, deixa eu lhe dizer alguma coisa. Minha linda e amada pastora Nailf, segundo aos Tessalonicenses 2:2, acompanhe a igreja. Segundo a Tessalonicenses 2:2, eu passo o microfone aqui para ela, enquanto o Daniel, preste bem atenção, Daniel, passa para o pastor Paulo que vai reforçar essa leitura. Segundo a Tessalonicenses, 2:2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Meu pastor Paulo Giovanni. A que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Amém. Peguei uma passagem que trata do arrebatamento, mas não é esse o foco. Mas eu quero mostrar para vocês um ângulo impressionante. O Espírito Santo aí, pela vida de Paulo, diz assim, olha, não tirem da vossa mente. Não demovam da vossa mente. Igreja, não tira do teu coração, do teu raciocínio, da tua razão, o dia do Senhor.
nem que, olha que coisa linda, preste atenção, quer por espírito, com E minúsculo. Quer por espírito significa dizer que Paulo está escrevendo que viriam espíritos, irmãos, homens, querendo deturpar a visão de arrebatamento, a visão da vinda do Senhor, e tirando o fim proveitoso para a igreja, que é a primícia, que é aquela que vai ter primeiro o seu noivado. Apocalipse diz as bodas do Cordeiro. Então, se esse espírito vier, falando contra, não aceite. Quer por palavra, claro que não é palavra bíblica, porque se for palavra bíblica, não vai confrontar a Bíblia. Quantos estão entendendo? Então não deixe qualquer palavra iludir você. Que mais? Quer por epístola, carta. Então também o Espírito não está se referindo a nenhuma carta da Bíblia, porque a Bíblia é de autoria do Espírito Santo, e Deus não se voltaria contra as suas epístolas. Quantos estão entendendo? Então o que é isso? Olha, vão escrever cartas. Antigamente, a história dos livros é mais recente, não é? Havia o rolo do profeta Isaías, o rolo de Ezequiel, o rolo e os rolos dos Torais, ou do Torá, o Pentateuco, e a história do livro é mais para cá, é com a descoberta da imprensa. Então, quando ele fala epístola, ele está falando livro também. Qualquer livro humano, qualquer visão de um espírito humano, qualquer palavra humana, não pode se interpor contra o Espírito Santo de Deus. Não pode quebrar essa regra de fim proveitoso para a igreja. Quantos estão entendendo? Deixa eu lhe dizer algo. Preste bem atenção como Deus é maravilhoso. Amados, por exemplo, os adventistas, existem pessoas sinceras lá do sétimo dia, eles têm a Bíblia subordinada a 2 livros. Eu vou citar só um. O maioral, o Grande Conflito, de Ellen White, é quem interpreta a Bíblia para eles. Quando eles descobrem a palavra e leem a carta de Romanos, eles se convertem e passam a entender o que é graça. Enquanto isso não acontece, uma epístola, uma carta que se tornou livro da senhora Ellen White, passa a nortear aqueles irmãos. E eles perdem a noção, não creem no arrebatamento, não creem em quase nada, somente no sábado, e só vai ser salvo quem guarda o sábado, porque a falsa profetisa Ellen White teve um delírio, um ataque de verme talvez, foi ao céu e trouxe a revelação de que só estava lá, ou só estavam lá os que guardavam o sábado. Misericórdia. Deixa eu dizer para vocês, isso aqui é uma relíquia que eu tenho. Esse livro, ele é edição de 2001. Esse aqui é mais novo, é mais recente, de 2003. Olha o título dele: O Livro dos Mártires, a história dos sofrimentos e morte dos cristãos primitivos e dos mártires que protestaram, dos reformadores. Esse livro, para mim, é uma relíquia. Aí eu vou dar só uma noção para você dele, só para que você tenha uma ideia. Preste bem atenção. Juan Wycliffe, Martinho Lutero, William Tyndale, João Calvino, John Wesley e John Fox. Mas sabe o que é que eu coloco aqui? Para quem eu empresto o livro, eu coloco aqui: atenção, cuide bem desta relíquia, só superada pela palavra de Deus. Eu digo bem, querido, quando eu empresto, esse livro, o crivo dele, o que vai filtrá-lo é a palavra de Deus. Ele está abaixo da palavra de Deus. Sabem por quê, irmão? Todos eles cometeram erros. Homens de Deus, homens sinceros, mas que se equivocaram. Martinho Lutero morreu pensando que a hóstia era sagrada, mas fez a reformulação, fez a mudança. Há autores reformadores que, se você não tiver cuidado, você se torna fã deles e abandona a palavra. E abandona a palavra. Todos eles que estão aqui foram para a glória, estão na glória, homens de Deus,
mas que não podem se colocar no lugar de Deus. Vocês aqui não seguem os pastores, vocês seguem a palavra de Deus. Amém, igreja? Então nem carta, nem epístola, nem livro pode suplantar a palavra. Existia um cidadão, um grande evangelista, e eu não citarei o nome dele porque ele está na glória, ele não merece isso. Mas houve momentos, irmãos, que ele tinha ataques. Dá-me alma, senão eu morrerei. E chegou um momento que sua liderança o buscou, foi conversar com ele, e ele disse que o amor que estava nele superava o amor de Jesus. Sem almas. Irmão, esse camarada que está na glória foi tratado 6 meses por sua liderança para ajustar o pavio, para ajustar o parafuso que estava meio frouxo. Meu irmão, nós temos que ter cuidado. Nenhum espírito humano nos convença fora da palavra. Porque o corpo de Cristo é algo muito melindroso, é algo muito sensível. Temos que ter cuidado com isso, para não feri-lo, para não magoá-lo. Homens de Deus maravilhosos. Amo esse livro, conheço a história de todos eles, mas nenhum deles me dirige. Porque nós temos que ter equilíbrio, espírito de ousadia, coragem e moderação, queridos. Senão o meu fígado afranho fica inchado. Hepatite, lá vai o corpo todinho sofrer. Esse cidadão que eu falei, que foi para a glória, mexeu tanto com a igreja dele, que a maior parte dos jovens queriam segui-lo. E foi uma dificuldade para a liderança ajustar o sentimento. Homem de Deus, alguém que lê, já sabe de que eu estou falando. Homem de Deus, morreu na fé, excelente testemunho, deu a sua vida por Jesus. Amados do Senhor, então vamos lá. Nesse momento, um fim proveitoso é tudo aquilo que arremete, toda a pregação. Qual é a sua regra? A minha regra é do Espírito, a nossa, dos nossos pastores, todos eles, líderes aqui, é essa, irmão. A gente olha para onde está sendo a glória daquilo que está sendo ministrado. Onde é a glória? Para onde vai o louvor? Para onde vai a adoração? Qual é a visão? Mas até aí tudo bem. Vamos lá então? Atente bem para isso. 1 aos Coríntios, ainda aí, 12. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então o sujeito nessa frase são essas coisas. Dons, tudo isso. Nesse texto, essas coisas, realizações, manifestações, línguas, tudo que você imaginar, olha lá, essas coisas, repare bem a leitura, preste bem a leitura para que você entenda. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, as coisas, como lhe apraz a cada um individualmente. Então essas coisas vão se manifestar individualmente em cada um de nós. Né, a Yasmin, ela está rindo. Pega, por exemplo, manifestação em línguas. É uma coisa tremenda de Deus. Mas ele não pode usá-la em línguas e ao mesmo... Não, tem que ser individualmente essas coisas. Lá no outro texto, aí vem 5, quando ele fala, nem todos vão evangelizar, não todos vão falar em línguas, não todos serão profetas, nem todos serão apóstolos. Perfeito, aí tudo bem. Mas nesse texto, a individualidade desses dons é dado no momento para cada um. Então vamos lá. Como a igreja é cíclica, a igreja vive em movimento, tem irmãos na fé que são recentes, outros novos, e nós temos que tocar nesse assunto. Então repare bem, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como, vamos lá, lhe apraz, lhe faz bem, é um fim proveitoso para Deus. A cada um individualmente. Perfeito. 1 aos Coríntios 12, vamos já entrar lá.
25 a 27. Para que nós entendamos isso. 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Porque sabemos que os galardões serão nossos. O que a igreja faz como corpo atinge todos os membros: fígado, rim, baço, olhos, língua, tudo, todos somos membros. Então ele fala com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Cada um de vocês que está agora aqui olhando, que está no trabalho, no estudo, na internet, ele é individualmente membro desse corpo. Amém? Faz parte desse corpo em nome de Jesus. Agora preste atenção. Parece que vai dar um salto, você vai se espantar um pouquinho, mas é lindo, você vai entender por que nós vamos colocar isso no Senhor. 1 aos Coríntios 14, pula o capítulo, do 12 para o 14. 1 aos Coríntios 14. Versículo 22. Versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então olha que coisa linda. Vamos lá então, pastor, o que é isso? Todo mundo já sabe. Vamos lá. De sorte, vamos pegar primeiro as línguas. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Pastor Afrânio, isso. É por isso, queridos, o cuidado. Preste atenção. É por isso o cuidado. Para quando falarmos em línguas, haja quem interprete. Para aquele incrédulo que ficou. O que é isso? Meu Deus, eu nunca vi isso. O que é isso? Se não houver uma interpretação, o incrédulo vai ficar atabalhoado. Ele diz, pô, o que foi que disseram ali? Que negócio foi aquele? Mas as línguas são do Espírito. As línguas são bênção. As línguas visam um fim proveitoso. Nada é descartável. Nada é erro de Deus. Deus é perfeito. Por quê? Vamos lá. 23 aí do 14. 23, versículo do capítulo 14 de 1 aos Coríntios. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Olha a ordem, aí lá vai a questão ordem. O dom de línguas é uma bênção, queridos, é de Deus, visa um fim proveitoso. E se nós ordenarmos isso para um fim proveitoso, glória a Deus, e essa igreja é hipereducada. Essa igreja não falha nessa área. Essa igreja tem sido uma bênção, pode ter certeza disso. Mas pastor, vamos lá. Por que o Senhor, o Espírito Santo, lhe induziu a falar isso? Está na sua palavra. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Quem é ou quem são os agentes a que se destinam as línguas? Aos incrédulos e também aos indoutos. O que é indoutice? O que é indouto? É o que não tem conhecimento da palavra, é ignorante. Alguém pode dizer, pastor Afrânio, mas de repente não tem nem visitante. Irmão, o incrédulo e indouto está dentro da igreja. Tem pessoas que não acreditam em línguas. O pior, duvidam. O pior, não acreditam.
Por isso são incrédulos, são indoutos, não têm conhecimento da palavra. O que Deus estava e está querendo até hoje ajustar no meio da igreja é isso. É que as línguas são um sinal do Espírito Santo para o incrédulo ser tocado. Para que o incrédulo seja atingido na sua incredulidade. Então, repito, incrédulo não é o visitante, às vezes é, mas incrédulo é aquele que está na igreja, não crê, não busca estudar, não se aplica, e quando fala em línguas, ele fica na mente, duvidando e dizendo que aquilo é loucura. Mas se toda a igreja, realmente, aí há um fato, se toda a igreja começar a falar em línguas, todos falando em línguas, sem que haja uma ordem, uma interpretação, não é Deus que vai dizer que nós estamos loucos. Cuidado com isso, igreja. São os incrédulos e indoutos que, pela nossa falta de ordem, dirão que estamos loucos. Não é o Espírito Santo de Deus. Cuidado com isso. Não é o Espírito Santo de Deus. Amém? Por quê? Vamos ver por etapas. Prestem atenção. Aí mesmo, em 1 Coríntios 14, 39, pule lá, dê um salto lá. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas, não é para proibir. Ah, pastor, agora eu entendo, a igreja caminhou, houve momento que todo mundo falava em línguas, houve momento que houve doutrina, as coisas foram sendo ordenadas pelo Espírito Santo, ninguém foi proibido de falar em línguas, e esse pastor que nós amadurecemos, e hoje nós falamos no máximo de 3, em 3, havendo quem interprete, para que o incrédulo, o indouto, seja atingido. Então, não é para proibir o falar em línguas, porque o dom de línguas vem de quem? Oi? De Deus, visando a um fim proveitoso. Então, não podemos proibir. Isso não pode ser proibido. Amém, queridos? Porque vem de Deus. Ainda aí, preste bem atenção, em 14, de 26 a 31. De 26 a 31. Vamos ver como Deus é maravilhoso, está nos conduzindo a cada vez mais ao seu conhecimento. 26, do 14. Que fazer, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. Ou seja, um fim proveitoso, glorificando a Deus e edificando a igreja. Muito bem. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então o irmão começa a falar em línguas, mas já sabe, pela educação, pela ordem, que podem falar até 3. Todos juntos? Não. De uma maneira sucessiva. Então vamos ver isso? Atenção, preste bem atenção. No caso de alguém, 27, falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, isso sucessivamente. 1, para, não há interpretação. O outro, não há interpretação. Vamos lá, entendam. 3, isso sucessivamente haja quem interprete. Mais 28, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Falando consigo mesmo e com Deus. No quê? E em quê? Em línguas. Poxa, eu falei. Não interpretaram. Eu não sei o que quer dizer isso. Vou ficar aqui, ó, na mente, caladinho, mas orando com a mente. Orando
trabalhando com a mente. Você vai entender o que é isso, já já. Então vamos lá. Não havendo 28 intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem, interpretem. Repare que esse dom de profecia aqui não é o dom de pregar a palavra, não. Isso também é profecia. Não é o dom de pregar a palavra. Isso também é profecia. Isso aqui é um dom de profecia mesmo. Eu tenho uma profecia, a pessoa largou ali, a outra falou, calma lá, também de 3 em 3. Calma, então vamos lá. Eu estava no versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros julguem, a mesma regra das línguas. Se porém vier revelação a outro que esteja assentado, cale-se o primeiro. Espere o outro dar a palavra, fique caladinho. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar, um após outros, para todos aprenderem a ser consolados. O que eu aprendo com isso? Todos nós, olha que coisa linda, todos nós poderemos profetizar, um após outro. Em que regra? De 3 em 3, sucessivamente, para que haja decência e ordem. O Espírito Santo não é de confusão. Amém, amados? É uma ordem, é uma disposição de ordem do Senhor. Agora vamos lá, preste a atenção. 14:4. 14:4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. O que fala em outra língua, que coisa linda, edifica, a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então é por isso que quando estiverem falando 2 ou 3 e não houver quem interprete, se houver a interpretação, os 2 que queriam falar parem, porque houve interpretação. Se der tempo, se houver clima no culto, 2º, 3º, desde que haja interpretação. Mas vamos lá. Por que então que eu vou ficar calado falando comigo e com Deus? Porque quem fala em outra língua edifica a si mesmo. Em mistérios, língua dos anjos, ele fala com Deus. E Deus edifica a sua mente. E Deus dá entendimento a ele. Quando esse irmão for pregar, quando esse irmão for testemunhar, quando esse irmão for usado, ele vai falar coisas grandes vindas de Deus. Porque ele conseguiu falar em outras línguas. Nessa noite, nós nos edificamos com Deus. Paulo também diz, e preste atenção no 18, do 14. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Eita, que Paulo agora se entregou, né, Yuri? Paulo disse, olha, queridos, Deus está me usando. E é uma ordem, por isso que eu, Paulo, prefiro na igreja falar 10 palavras no sentido bíblico, no sentido inteligível, do que 10.000 em outras línguas. Aí vem uma pessoa que não tem o Espírito, e não é aqui, essa pessoa não é daqui, Deus me livre. Não, mas são esses hereges aí fora. E dizem, não, Paulo não falava em línguas em público, na igreja. Ele preferia que outros interpretassem. Ele também interpretava quando não tinha ninguém. Mas ele quer dar um aval. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vocês. Amém? Porque não é para proibir o falar em línguas. Agora vamos lá. Por que Paulo? Que mistério é esse? Falava em línguas mais do que todo mundo. Porque ele se edificava com Deus. Ele regava a sua mente com o Espírito Santo. Ele falava em mistérios com Deus. Mas a Bíblia diz, só para que a gente vá arrematando e concluindo, que existem língua dos anjos, que são as línguas estranhas, e língua dos homens, línguas pátrias.
quando Deus batizou no Espírito Santo e com línguas de fogo, são dois, e, olha o aditivo, com línguas, aqueles homens passaram a falar em 9 idiomas, línguas e dialetos. Para quê? Foi um batismo para que em línguas dos homens, eles, aqueles cristãos galileus, falassem para 9 pátrias ali presentes. Foi um batismo evangelizador. E a Bíblia diz no 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, querida igreja, amados do Senhor, as línguas vêm de Deus, tudo visando um fim proveitoso. Paulo falava muito em língua, ele com Deus, e quando ele estava sozinho. Aí você pode abrir o bocão, não vai escandalizar ninguém, que não vai entender, porque o incrédulo, se não houver quem interprete, ele vai ficar perturbado. Que negócio é esse, né? Então, nesta noite, o Senhor está aqui para nos dizer que devemos ser sempre membros um dos outros. E console o seu irmão, e aquele que não crê em línguas, irmão, ainda não crê no dízimo, ainda não crê na adoração, não pode desenvolver, porque tudo isso vem de Deus e visa o crescimento da igreja. Amém? Graças a Deus que quando eu falo nisso, eu falo na certeza e convicção de que essa igreja é educada, é uma bênção. Ninguém aqui está sendo vitimado, muito pelo contrário, pela palavra. Está sendo exortado, consolado e edificado. Então, irmãos, as línguas são de Deus. A interpretação de línguas são de Deus. A palavra do conhecimento, da sabedoria, a profecia vem de Deus. A profecia ministrada e pregada vem de Deus. Tudo são dons, ministérios, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, são de Deus. Tudo para que o corpo receba edificação. Amém? Você, eu, nós não podemos contender nessa área, porque o Senhor não é de confusão. O Senhor é um Deus de decência e ordem. Deus visa que todos nós cresçamos e sejamos úteis no corpo. Não seja inflamação, Afrânio. Não seja hepatite, pancreatite, rinite, tendinite, otite. O que você imaginar, isso é soberba e vai atrapalhar a vida do corpo. Quantos estão entendendo? Quantos entenderam? Palavra simples, irmão, simples. Vamos aplaudir o Deus vivo?